Algumas casas, pela sua própria aparência, carregam o estigma de assombradas. Outras, pode-se dizer, acabam contando com alguma intervenção do além para definitivamente adquirirem o status de assombradas. Tudo indica que esse foi o caso da antiga casa do Sr. Tônico e de Dona Geralda, construída ainda na década de 20, na parte mais antiga da Vila Jaguara. A casa do número 96 daquela antiga Rua 9 era conhecida como a casa da Dona Geralda, que ficava num terreno irregular com grandes pedras, com cerca de 20 metros de frente por 40 metros de fundos. A casa foi construída à direita e ao centro do terreno, com telhado de 2 águas, quarto principal com janela de frente para a rua, ao lado da sala de visitas, que tinha acesso por uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos, um banheiro principal no meio do corredor e, ao fundo à esquerda, uma ampla cozinha com fogão a lenha, piso de cimento queimado tipo vermelhão, com portas para a lavanderia, onde ficavam mais um pequeno banheiro externo, poço de água à manivela, barracão do tanque e uma pequena despensa. Apesar de muito simples, era um padrão arquitetônico clássico na época para casas das vilas de imigrantes europeus. Com exceção de uma pequena horta e algumas árvores frutíferas, no quintal dos fundos, havia um campinho de futebol, possivelmente o mais antigo da vila, onde os filhos de Dona Geralda e os meninos da Rua 9 jogavam futebol e taco. Quem passava de frente com a de Dona Geralda facilmente visualizava a pintura feita com calhe corante amarelo caiação, coloração típica das casas de periferia dos operários na primeira metade do século XX. A casa foi construída com um recuo de aproximadamente 5 metros da rua, na parte mais alta do terreno, o que facilitava em muito sua visualização. Em 1967, ainda na meia-idade, veio a falecer de causas naturais o Sr. Tônico e, como os filhos já eram casados, Dona Geralda se recusou a deixar a casa, preferindo ficar morando nela sozinha. No dia a dia, os vizinhos relatam que era muito difícil ver Dona Geralda do lado de fora da casa, permanecendo isolada a maior parte do tempo na cozinha e na parte de trás da casa. Às vezes ela era vista na varanda com uma caneca de café e um cachimbo com o qual pitava fumo de corda. Os poucos visitantes relatam que ela sempre mantinha uma vela acesa sobre um pires ao lado de um copo com água, logo acima da pia da cozinha, onde podia-se observar a imagem de um santo instalada na parede por um suporte de madeira. Além da aparência envelhecida, a casa de Dona Geralda ainda possuía outra característica que destoava dos padrões. Todas as portas eram de estilo almofadado, pintado na cor verde abacate com tinta base de óleo e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda para dentro, inclusive as portas internas. Dona Geralda não viveu muito tempo na solidão de sua casa. Em tese, isso porque veio a falecer cerca de 1 ano e meio após a partida do Sr. Tônico. Os filhos herdeiros resolveram alugá-la mobiliada mesmo, retirando da casa apenas os objetos pessoais dos pais como forma de recordação. Para promover a locação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo guarda-livros da região que, também, mantinha uma imobiliária em seu escritório. Pois bem, já com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguirão é que poucas pessoas se interessavam pela casa e, apesar da demanda na região e do aluguel relativamente barato, poucas retornavam à imobiliária após visitar a casa. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos de que a casa era assombrada, pois quando era visitada por interessados, alguns diziam que havia gente andando pela casa, encontravam a vela acesa em cima da pia e um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de passá-lo, e cheiro de fumo de corda. Após quase 1 ano sem ocupação, um jovem casal se interessou pelo imóvel e pediu ao guarda-livros para visitar a casa para conhecê-la melhor internamente, para efetivarem a locação. Naquele dia, como o guarda-livros estava muito ocupado,
Entregou as chaves da casa ao jovem casal para que eles pudessem abri-la e examinar os cômodos por dentro. O casal ficou certo tempo dentro da casa e na sequência foram devolver as chaves na imobiliária, tomados por certo sentimento de frustração. Questionados pelo guarda-livros sobre o que acharam da casa, não hesitaram em dizer que, apesar dela ser muito antiga, gostaram das acomodações e que as condições de locação estavam bem dentro daquilo que eles desejavam, mas infelizmente não poderiam esperar a proprietária se mudar, porque necessitavam se transferir rápido para a região por questões profissionais e salientaram que ficaram bastante decepcionados quando a proprietária disse que gostava muito daquela casa e que não iria embora logo. Foi então que o guarda-livros indagou: "Mas que proprietária? A casa já está desocupada há meses." O homem do casal então respondeu: "Não é possível, deve haver algum engano. Na casa que fomos visitar, estava uma senhora que nos disse que mora lá desde 1928 com sua família e que não gostaria de sair da casa para morar noutro lugar." Com ar de espanto, o guarda-livros perguntou: "Mas quem é essa senhora e o que ela estava fazendo lá?" Ora, a proprietária da casa, Dona Geralda, ela nos recebeu muito bem e nos mostrou todos os cômodos da casa e foi muito simpática, até nos ofereceu um café, mas dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar. Então, em tom um pouco sério, o guarda-livros assim disse: "Isso só pode ser uma brincadeira. Eu sou um homem sério e muito ocupado. Se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não precisam inventar este tipo de desculpas. Outra, a casa está desocupada de pessoas e Dona Geralda já faleceu há mais de 1 ano. Como vocês podem vir aqui e inventar uma história dessa?" O casal pediu desculpas, mas disse que iriam procurar outra casa que estivesse desocupada e foram embora. Não sabemos se o guarda-livros foi à casa verificar o que estava de fato acontecendo ou quem realmente recebeu o jovem casal naquela tarde. Entretanto, sabe-se que a casa jamais foi alugada e ninguém voltou a morar lá. Algum tempo depois, os filhos de Dona Geralda resolveram vender a casa, que foi demolida e hoje, no seu lugar, funciona um entreposto de carga de uma transportadora. Bom, o que eu tenho para contar? Não sei se posso dizer que é sobre fantasmas, mas tenho certeza que é uma coisa do outro lado. Minha avó paterna, ainda viva, conta muitas histórias do seu sítio, que ainda é seu. Espero conseguir deixar claro tudo o que aconteceu, e ainda acontece por lá o mais breve possível. O sítio fica na Serra do Mar. Para chegar lá é somente por meio de trem, ou então por uma estradinha que sai da cidadezinha. Mas mesmo depois de subir por esta estrada cerca de 3 quilômetros, onde não há casas, você ainda tem que andar pelo trilho de trem mais 2 quilômetros. Imagine o quão afastada é. Lá em nenhum momento nós netos deixamos que instalassem luz ou telefone. Não queremos nos lembrar do mundo quando estamos lá. Bom, vamos às histórias. Uma destas sempre acontece na Sexta-feira da Paixão. Um homem que mora com sua família no começo da estrada de chão diz que em uma das pedras que tem por lá, em forma de baú, acontece uma espécie de ritual. Ele não sabe dizer o que é realmente. Ele diz que à meia-noite deste dia, várias pessoas bem iluminadas partem de uma pedra que chamamos do amor, atravessa por frente da casa lentamente até a pedra baú que chamamos por parecer um. Fazem um circulho e começam a cantar uma espécie de música horrenda, a qual somente ele escuta. Depois disso, a pedra se ilumina meio que amarela e todos entram nela. Isso faz com que ele se arrepie todo e que seus animais da fazenda uivem, choraminguem, enfim, mas só depois de entrarem os carinhas na pedra. Então minha avó, cismada com o que ele sempre afirmava,
resolveu levar um pessoal especializado para dar um jeito na pedra. Tentaram explodi-la, mas não conseguiram nada e foram embora sem sucesso. Meus tios fizeram fogueira e nem sequer ficou a marca deixada pelas cinzas, nada, nem conseguiu tirar lascas, nada. Depois destas tentativas em vão, coisas começaram a acontecer por lá, coisas como verem olhos vermelhos na janela da sala ou da cozinha, envoltos por uma fumaça negra, os quais sumiam como poeira no vento. Estes mesmos olhos, depois de mudarem as janelas, andando no mato nos luais que faziam, onde todos corriam para dentro de casa e nem no banheiro, que ficava a metros da casa, ninguém ia. Acham que tem algo valioso lá, ou então sua morte é do Senhor que vê tudo. Numa noite, como tinha que ser para tomar banho, um tomava banho, enquanto outras duas pessoas seguravam uma espécie de regador com a água quente. Eram minhas tias que, enquanto faziam isso, elas escutaram um barulho perto da Pedra do Amor e viram muitos olhos vermelhos vindo em suas direções. É claro que saíram correndo, deixando minha avó, que foi só lembrada quando o pânico passou. Foram todos que estavam na casa buscá-la, mas ao chegarem lá, tomaram mais um susto. Ela estava desmaiada, toda cheia de marcas de arranhões, estes que pareciam serem feitos por humanos. Ao contar o que ela lembrava, ela disse que havia visto os olhos descendo o morro, apressou para terminar, mas não disse nada para não assustar minhas tias. Quando percebeu que elas não estavam ali, sentiu um calor perto dela e não lembrava de mais nada, até ser acordada. Ela contou-nos que meu avô teve o derrame, que poucos dias lhe causou a morte, porque viu estes olhos dentro do quarto, em cima da cama que meu pai dormia, e na manhã, ainda assustado, antes de abrir a casa, olhou pelos pequenos cômodos. Quando voltou para o quarto, escutou um sussurro. Quando viu, tinha uma cobra no meio do pé do meu pai com os mesmos olhos vermelhos e totalmente desproporcionais a ela. Ele catou meu pai, mesmo sem pensar no que a cobra poderia fazer, e saiu do quarto. Quando ele voltou poucos segundos depois, ela não estava lá, não estava em lugar nenhum. Quando ele sentou na cama para pensar no que aconteceu, ele teve seu primeiro ataque. Depois disso, a única coisa que ele falava era os olhos vermelhos da pedra vieram me buscar. Poucos dias depois morreu de derrame, só falando dos olhos vermelhos. Minha história é um pouco longa, mas é real. E essas foram só uma das coisas que aconteceram lá e que ainda acontecem. Como eu já falei no relato anterior, acontecem muitas, mas muitas coisas por lá. Então segue mais uma história, meio longa, mas real. Em uma de nossas férias escolares, fomos quase todos os familiares, 12 netos, 3 dos 5 filhos, 2 noras e mais a minha avó para o sítio. Nós crianças fomos um dia antes de trem com minha avó, para que ela pudesse colocar a casa em dia mesmo pequena, enquanto meus tios e meus pais iam de ônibus até a cidadezinha para só depois subir ao sítio com a maioria das compras e suas barracas, pois a casa era pequena para todos. No primeiro dia parecia estar tudo dentro do conforme, mas nenhum de nós 12 netos arriscávamos a sair de perto da casa, pois mesmo de dia muita coisa acontecia, era só mato. Mas quando tínhamos terminado de almoçar, resolvemos ir para a cachoeira, e como a minha avó tinha que organizar a casa, tivemos que ir sozinhos, um bando de pirralhos no meio do nada, sem nenhum adulto. Imagine, como em todas as cachoeiras, que eram 7, tínhamos que ir com uma foice para roçar o mato e se livrar das cobras, que eram muitas. E lá fomos nós. Como sabíamos os horários dos trens, tínhamos que andar rápido para atravessar as pontes, que também eram muitas, em cima de bicas ou cachoeiras. Na primeira ponte nada de anormal, só muitos barulhos embaixo dela. Continuamos a nossa caminhada, mas meio desconfiados, pois tinha um barulho idêntico ao da ponte que estava nos seguindo, só que ao lado no mato.
Sabíamos que não era onça porque não havia o cheiro que ela sempre carrega e é forte de zoológico. Meio desconfiados, fomos. Os primos mais velhos desceram na frente com a foice, meio atrapalhados, mas deram um jeito de fazer uma trilha legal. Enquanto fazíamos baderna, escalávamos a lateral da cachoeira pelas pedras, sem nos lembrar do barulho. O meu primo mais corajoso berrou de uma forma que fez eco embaixo da ponte. Corremos meio desajeitados na água e vimos um pássaro voar, mas era dos grandes, e meu primo sentado atrás da base da ponte estava branco, chorando muito e tremendo. Quando ele se acalmou e foi nos contar que ao mergulhar ele sentiu alguém forçar o seu ombro embaixo da água, saímos todos correndo sem olhar para trás. Daí, quando já estávamos em cima da ponte, no trilho, pedimos para que ele contasse o que aconteceu. Ele começou de novo e disse que assim que ele olhou para trás, deu de cara com algo que parecia uma mulher, mas com a cara cheia de penas. Nisso, que ele terminou, escutamos o barulho no mato, mas desta vez se aproximando do trilho. Desta vez aquilo veio em nossa direção. O estranho é que eram passos, mas quando vimos, era o mesmo pássaro que estava na ponte. Veio contra nós e antes de nos tocar, desapareceu. Gelamos e mesmo assim corremos muito para o sítio. Quando chegamos na última curva para o sítio, correndo e assustados, minha avó vinha em nossa direção. Como a casa ficava em cima de um morro, dava para ver boa parte do trilho e ela disse que viu uma mulher passar por lá, mas andando estranho. No que ela voltou para fechar a porta, um pássaro grande bateu no vidro, quebrando ele inteiro. Já com medo, pegou a espingarda e se arrancou atrás de nós. Mas, quando chegamos no sítio, estava tudo aberto e nenhuma das vidraças quebradas, muito menos sinal de pássaro. Nem brincar lá fora fomos. À noite, como de costume, tomávamos chá com a porta aberta e sentimos o cheiro da onça. Nos trancamos em casa até ela passar. Quando o bando de onças se aproximou, elas simplesmente ficaram rodeando a casa, coisa que nunca fizeram. Aí ficamos com mais medo, pois as janelas além dos vidros eram trancadas por fora com uma madeira, mas estas não estavam fechadas e se as onças tentassem entrar, entrariam na boa. Aquilo apavorou a todos nós, mas para nossa surpresa, ou pior, pânico, as janelas foram se fechando uma a uma. Mas como não tinha ninguém lá fora, então o pânico aumentou. De certa forma, estávamos seguros, mas quem nos protegia? De repente, um mau cheiro passou, as onças foram embora. E minha avó resolveu ver quem fez aquilo. Quando ela saiu, viu a mesma mulher descendo para o trilho, mas quando ela deveria aparecer andando sobre o trilho, ela simplesmente viu um pássaro como que bateu na janela. Entrou silenciosamente e começou a bater um bolo, como se nada tivesse acontecido por lá. Nós só ficamos nos olhando, então minha prima resolveu perguntar se estava tudo bem. Minha avó virou-se e disse que tínhamos que agradecer, um por um, sem sair de casa. Brincamos enquanto o bolo assava. Já estava bem escuro, só com a lua, quando o bolo ficou pronto. Minha avó desenformou o bolo, cortou exatamente em 13 pedaços, quanto éramos, e deu um pedaço a cada um, pedindo para que não comêssemos. Então ela pegou a lanterna e rumou para a bica, nos chamando. Claro que ninguém queria ser o último, nem o primeiro da fila, mas tinha que ter um, né? Quando chegamos na bica, cada um teve que colocar seu pedaço em uma pedra, dizendo obrigado, e saímos mais que correndo. Sem entender nada, perguntamos à minha avó o porquê daquilo. Ela disse que apenas tínhamos que agradecer pela ajuda da mãe do mato, uma alma de uma moça que sumiu na mata e nunca mais a encontraram. Apenas sua foice a qual ela carregava para se proteger dos intrusos. Acham que ela morreu tentando impedir o desmatamento de uma área. Ela só apareceria para ajudar quando o mal viesse da mata. Foi o que ela fez. Sei que não é assustador ler, mas pode ter certeza que estar no meio da situação, sem saber o que está acontecendo e ser ajudado por sei lá quem, por sabe lá qual motivo,
é muito sinistro. Bom, nestas férias aconteceram coisas muito piores, mas vamos deixar para a próxima, porque por hoje já foi demais. Esta é uma das histórias que aconteceram entre os anos de 1988 até 1989, enquanto eu servia o exército em um quartel da cidade de São Paulo. Vou preferir omitir o nome dele para não existirem problemas maiores. Por ser, talvez, o aquartelamento com o prédio mais antigo de São Paulo e pelas várias funções que ele teve durante a sua existência, certas coisas sempre aconteceram por ali. Inclui-se nesta lista de funções um sanatório que no começo do século XX, pois a sua fundação antecede o início do referido século, recebia todos os sujeitos que estavam com doenças muito temidas e contagiosas como a tuberculose e a sífilis. É importante dizer que ser mandado para este sanatório não era um ato de caridade, como pode parecer, pois quando a pessoa era encaminhada para este lugar, era quase certeza que seu destino seria um cemitério próximo da propriedade, que foi construído pela bondade de uma senhora, que cedeu o terreno onde ele se encontra até hoje. Esta boa alma agiu assim porque a vigilância sanitária da época proibia o retorno para a cidade dos corpos das pessoas que morreram neste local e por essas doenças. Pelo potencial perigo de contágio, eles não podiam ser sepultados nos tradicionais cemitérios da capital. O antigo sanatório e atual quartel, hoje, fica dentro da cidade, mas naqueles dias ele ficava fora dos limites dela e em uma área que era considerada afastada e isolada. Antes desta necrópole existir, eu nunca descobri qual foi o destino daqueles que ali faleceram. Neste cenário, é de se supor que muitas pessoas tiveram um infeliz destino depois que cruzaram os portões deste histórico prédio porque, literalmente, seriam amontoadas juntas com outras pessoas mais doentes do que elas, fadando-as a um fim mais breve do que poderiam ter se não fossem enviadas para lá. Eu mesmo, confesso, não fui testemunha de nenhuma dos eventos que aconteceram por ali no período em que estive prestando o serviço militar e até acho que as coisas ruins me evitavam. Mas para alguns dos meus amigos assim não foi. Um deles, que trabalhava na enfermaria, contou-me o que achei ser a história mais impressionante que ocorreu ali, em um dia que eu não estava de serviço no quartel. Nós éramos soldados da Companhia de Comandos e Serviços e o nosso alojamento ficava sobre a cozinha e o rancho dos soldados e sargentos. Para chegar até ele, subíamos uma escada de madeira bastante inclinada, sendo que o dito tinha um pé direito muito alto. Ele pois ainda existe, muito comprido, em torno de 40 metros de comprimento por 15 metros de largura e era dividido pelos armários em duas alas, sendo que nossos beliches ficavam no lado que voltado para o interior do quartel. As janelas que deixavam entrar a luz do exterior eram grandes, mas ficavam em uma altura que era impossível de alcançá-las se você não subisse sobre os armários ou sobre os beliches, sendo que a única entrada e saída do local é a referida escada. Por causa da idade do prédio, os estalos nas estruturas de madeira que sustentavam o telhado eram comuns, bem como no piso feito de tábuas corridas, as quais encerávamos todas as semanas, mantendo a força o brilho que ele tinha. Normalmente existem aqueles que o exército chama de plantão de alojamento, que são 3 soldados que se alternam em turnos para vigiar tudo que pode acontecer dentro dele nas 24 horas do dia. Porém, nos turnos da noite é normal eles dormirem, mesmo correndo o risco de serem pegos dormindo em serviço, e foi isto que aconteceu naquela noite. O plantão da hora estava dormindo durante o ocorrido. Mesmo sem saberem da metade das histórias que eu descrevi neste vídeo, todos os soldados sabiam que as sombras do quartel tinham que ser evitadas durante a noite. O alojamento, depois que as luzes se apagavam,
era um lugar um tanto tenebroso e dormir rápido, em geral, era a melhor solução para diminuir o incomodo de estar naquele local. A pouca luz que entrava pelas janelas durante a noite não ajudavam em nada o cenário, tornando-o mais assustador. Em geral, os planchões ficavam próximos da escada o tempo todo, e mesmo com muitos soldados dormindo ali, evitavam de sair em rondas dentro dele para diminuírem o risco de verem alguma coisa. Este meu amigo estava dormindo lá junto com mais alguns poucos soldados, quando os eventos começaram a acontecer. Já era tarde da noite e ele tinha demorado para pegar no sono. O sossego dele durou pouco, pois a temperatura pareceu diminuir muito de uma hora para outra, incomodando-o. Por isso, começou a se mexer na cama e a acordar, pois já pensava em pegar um outro cobertor para continuar dormindo. Antes que ele tomasse essa atitude, foi assustado pelo barulho de algo caindo no chão. Era um som que parecia de um corpo sem ossos batendo no chão. O susto foi suficiente para gelá-lo e paralisá-lo por alguns segundos. O barulho tinha sido muito alto e vindo da direção da porta. Por que o plantão de alojamento não tinha tomado nenhuma atitude? Tomando coragem, ele olhou na direção da entrada e viu que o vigia estava dormindo. No entanto, e apesar da luz que vinha da porta ser pouca, ele viu uma trilha marcada com um líquido que se parecia com sangue vir de lá e ir na direção do beliche que estava na frente dele, onde 2 soldados dormiam. Quando ele olhou para o final da trilha, ainda teve tempo de ver o que pareceu ser as 2 patas traseiras de um porco descadeirado se arrastando, por fim, para baixo do citado beliche e desaparecendo na escuridão que dominava o embaixo dele. O único movimento que ele tinha coragem de fazer era o da respiração. Não ousava fazer mais do que isto. Quando reparou, o soldado que dormia na parte de cima do beliche, sob o qual o porco havia se escondido, estava, talvez, com os olhos mais arregalados do que os dele. O soldado da parte de baixo dormia profundamente, fazendo um discreto movimento com a cabeça, como se perguntasse ao outro companheiro, e aí? Você viu? Acabou recebendo uma resposta silenciosa e afirmativa, que em nada o tranquilizou. E agora? Não era um pesadelo que ele estava tendo, coisa que seria preferível àquela situação. O que fazer? Passado um tempo razoável, nada mais aconteceu, mas a coisa ainda estava lá. Não a tinha visto sair, pois não desgrudará os olhos de onde ela entrara, desde que ela assim o fez. Olhando de novo, notou que a trilha de sangue tinha sumido e que o companheiro do outro beliche ainda estava acordado. Percebendo que não tinha muita escolha e movido tanto pela curiosidade quanto pela necessidade de saber se aquele estranho evento tinha terminado, decidiu verificar o local onde aquela criatura se enfiará. Desceu devagar do beliche onde dormia sozinho e chegou no chão de madeira que estalou sob o seu peso. Gelado pelo susto, esperou um pouco. Criando mais coragem, começou a se abaixar. Quando os olhos dele alcançaram a altura da parte de baixo do outro dormitório, ele vislumbrou 2 olhos vermelhos e brilhantes dominando a escuridão. Neste momento, um estranho som de porco que parecia afogado em um líquido viscoso veio dali e ele, apavorado e sem saber o que fazer, subiu mais do que rápido no beliche e se enrolou nos cobertores. Neste ínterim, ouviu uma movimentação de joelhos, batendo freneticamente no piso, sumindo a distância e indo na direção da porta do alojamento. Desta vez o meu amigo não quis saber de ver nada. Ficou enrolado no cobertor até ser vencido pelo cansaço e dormir um sono tenso que terminou com o toque da alvorada, que denunciou o rosto de um outro soldado, tão tenso e cansado quanto ele no beliche logo em frente ao dele. Desceram da cama e o comentário foi breve e conclusivo. O que era aquilo? Não sei, foi a resposta. O soldado que dormia na parte de baixo disse que não tinha visto e nem ouvido nada estranho durante a noite. Os soldados, segundo eles, ficaram acordados nos seus turnos e também não tinham visto e nem ouvido nada.
Eu soube desta história algum tempo depois, através do relato deste meu amigo, e posso dizer até hoje que eu acredito nele, pois ele sempre foi uma pessoa da minha extrema confiança naquele quartel e, naqueles dias, fora este estranho fato, outros envolvendo oficiais que estavam de plantão foram observados em outras noites de guarda e ficaram sem explicações razoáveis. O protagonista desta história ficou no exército depois da minha baixa e se ele ainda estiver por lá, acredito que hoje ele seja sargento. Eu saí de lá para tocar a minha vida, sem nunca ter visto nada anormal acontecendo naquele antigo sanatório. Mas nunca duvidei de que algo estranho ainda ronda aqueles prédios. Esta história ocorreu durante o verão de 2006 na Carolina do Norte. Na época, eu era uma hospesada no Corpo de Marines dos Estados Unidos. Minha esposa e eu morávamos na área de alojamentos da base Tarawa Terrace, segundo em um pequenino apartamento de 2 quartos e um banheiro. Haviam 5 unidades conjuntas que constituíam uma seção de habitação. As unidades juntas possuíam um formato de um C quadrado. Em toda a área de estacionamento havia outra seção de habitação que refletia a nossa. Esta era uma habitação antiga construída em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. Elas foram remodeladas desde então para modernizá-las e foram bem mantidas pela base. A base estava no meio de um processo de destruir essas antigas unidades de habitação para construir novas moradias privatizadas. Nossa área foi a última na lista para demolição. Eu estava iniciando o treinamento de pré-implantação do Iraque e de partida para ir ao CAX, no deserto de Mojave, na Califórnia, na próxima semana. Durante este tempo, minha esposa decidiu ir para casa e passar algum tempo com sua família, como eu ficaria fora por um mês. Cheguei em casa um final de tarde e iniciei minha rotina normal de tomar banho e agarrar uma refeição para jantar. Durante o banho, fiquei intrigado pensando que eu podia ver uma sombra na forma de uma pessoa através da cortina do chuveiro com a minha visão periférica e o banheiro parecia estar ficando mais escuro. Puxei a cortina do chuveiro para ver o que estava lá, no entanto, não vi nada fora do comum. A sombra se dissipou e a iluminação no cômodo pareceu normalizar. De fato, a iluminação no banheiro não era muito boa e eu estava bastante cansado e destruído depois de um longo dia de treinamento no verão quente e úmido da Carolina do Norte. Em nenhum momento tive um mau pressentimento ou senti algo fora do comum. Foi um pouco desconcertante e pensei comigo mesmo, isso é estranho. Eu me convenci de que eu estava exausto e meus olhos estavam me pregando peças. Eu terminei meu banho, vesti um short curto e fiquei sem camisa. Os verões da Carolina do Norte são bastante intensos, com temperaturas noturnas com média de uns 30 graus, com 100% de umidade. Entrei na cozinha tentando decidir o que fazer para o jantar. Depois de cerca de 10 minutos, eu decidi que estava cansado demais para fazer qualquer coisa e apenas pedi uma pizza. Depois de fazer o meu pedido, sentei-me no sofá, liguei a TV e esperei o entregador. Não demorou muito, talvez 10 minutos ou mais, antes que eu adormecesse. Durante o meu tempo adormecido, sonhei com uma figura sombria que me perseguia. Foi um sonho onde, não importa quão rápido você corresse ou tentasse correr, você nunca conseguia fugir ou você iria tropeçar e tropeçar em tudo. À medida que a figura me perseguia, as luzes iam se apagando e eu tive uma sensação ameaçadora de que eu precisava ficar na luz ou a coisa iria me pegar. O sonho começou na minha casa, indo de um quarto para outro. Então eu abri a porta da frente e eu estava correndo para uma nova casa. Então percebi que esta era minha casa de infância. Então, depois de atravessar outra porta, tudo se transformou e eu encontrei-me correndo dentro de um hotel aleatório. Enquanto isso,
A figura sombria consumia luz enquanto me seguia. Então eu deixei a casa, correndo para fora na noite escura. Mas não posso ser responsabilizado pelas ações do meu eu dos sonhos. Eu corria de uma lâmpada da rua para outra, tentando invadir a figura sinistra. Finalmente, foi acordado do sonho pelo som da campainha. Era o homem da entrega de pizza. O sonho pareceu durar muito tempo. No entanto, eu só estava dormindo por talvez uns 10 minutos. Não me incomodando com pratos ou utensílios, peguei a pizza, sentei-a na mesa de café e comecei a comer. Enquanto eu comia a pizza, fiquei pensando no sonho que eu tive. Eu não fiquei assustado com aquilo, só achei que foi um pouco estranho. Perguntei-me se o meu sonho tinha alguma correlação com a figura sombria do incidente do banheiro. No entanto, acabei culpando a coincidência e a exaustão. Terminei de comer, desliguei a TV, coloquei as sobras de pizza na geladeira, escovei os dentes e fui ao quarto para me deitar na cama. Lembro-me de ter me deitado um pouco cedo, antes das 22 horas, porque teria que me levantar cedo para a unidade PT pela manhã às 5 horas. Antes de subir na cama, liguei a TV, o leitor de DVD e coloquei uma série de TV e configurei para exibir todos os episódios. Então me deitei na cama, comecei a relaxar e assistir meu seriado. Não demorou muito antes de adormecer novamente. Eu nem consegui passar por um episódio inteiro antes de desmaiar. Então, algumas horas depois, aconteceu. De repente, fui despertado por alguma coisa. Eu estava virado do meu lado esquerdo quando abri meus olhos e estava olhando pela porta do quarto no corredor. No instante em que abri meus olhos, parecia que eles haviam capturado alguém ou alguma coisa, uma sombra, movendo-se pela minha porta. Eu olhei o relógio para verificar a hora e eram 3h17. Lembro-me distintamente. Quando fui recuperando meus sentidos, tive uma sensação realmente ruim. Era um sentimento de medo, terror e tristeza. Como nunca senti antes ou depois, o sentimento me deixou enjoado e senti que talvez eu tivesse que ir ao banheiro para vomitar. Eu decidi me levantar e investigar o que eu pensava ter visto. Afastei as cobertas e comecei a sentar-me. Meu torso mal conseguiu ficar totalmente ereto quando meu corpo foi derrubado de volta para a cama. Quando meu corpo atingiu a cama, meus olhos se fecharam e não consegui abri-los. Por mais que tentasse, não conseguia abri-los. Embora eu não conseguisse ver, eu podia sentir que haviam 4, ouso dizer, espíritos e entidades que estavam cada um segurando um dos meus membros. Eu estava sendo pressionado. Meus membros estendidos, meu corpo fazia um X. Eu percebi que estava sendo atacado e que eu tinha que fazer alguma coisa. Me esforquei para libertar-me, mas foi em vão. Eu tentei falar, gritar, qualquer coisa, mas não conseguia. Tudo que saía era quase como o balbuciar de um bebê. Eu podia sentir que isso era muito ruim. Eu não sabia o que eles planejavam fazer comigo, mas era um sentimento tão terrível, nem sequer posso descrevê-lo. Eu tentei mandar os espíritos saírem, gritando em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você vá embora. Mas, novamente, minhas palavras eram todas ininteligíveis, como uma criança ainda aprendendo a falar. Eu não sabia o que iria fazer, eu estava tão assustado. Durante todo esse tempo, eu podia ouvir o programa de TV rodando em segundo plano. Então eu sabia que não estava sonhando. Era o episódio em que um homem tenta escapar da Coreia num planador. Então, pensei comigo mesmo, não posso recitar uma oração, mas talvez eu possa pensar em minha mente. Então eu comecei a tentar fazer uma oração silenciosa em minha cabeça. Mas meus pensamentos pareciam espalhados e desconexos agora também. O que eu vou fazer? Pensei. Então senti uma nova presença entrar na sala. Eu senti que essa nova presença tinha comando e autoridade sobre as demais. Enquanto eles me imobilizavam, ele colocou o rosto para baixo e começou a escanear meu corpo. É difícil de explicar porque não vi nada.
Percebi que tinha o rosto de um leão ou algum tipo de animal. Começou com meus pés e foi lentamente e metodicamente traçando seu caminho, quase como uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, de um lado para outro, de um lado para o outro. Parecia estar procurando por algo, como se estivesse olhando para a minha alma. Eu tentei firmemente me livrar de seu domínio, mas ainda não conseguia me libertar. Quando chegou ao meu rosto, ele parou e ficou encarando pelo que parecia ser uma eternidade. Finalmente, ele voltou para meu corpo e parou na área do meu estômago, apenas olhando para mim. O que estava procurando? Minha mente parecia recuperar um pouco do controle sobre mim mesmo neste momento. Eu pensei comigo mesmo, eu deveria tentar mandar sair novamente. Eu tentei com todas as minhas forças me sentar e comecei a pensar primeiro no comando. Então minha boca começou a cooperar com minha mente e começou a se mover. As palavras ainda estavam um pouco confusas, mas começaram a se juntar. Ainda tentando libertar-me com todas as minhas forças, minha mente recuperou o controle de minha boca e aconteceu. Eu gritei em nome de Jesus Cristo, eu te comando a ir embora. Então, de repente, meus atacantes me soltaram e fugiram. Porque eu estava tentando tanto me libertar, me sentei com tanta força que quase caí da cama. Fiquei cheio de emoção, comecei a chorar e novamente gritei. Em nome de Jesus Cristo, eu te comando a ir embora. Então eu corri para fora do meu quarto, pelo corredor, pela porta da frente, até o estacionamento. Não sabia o que fazer, mas sentia que precisava ligar para o meu pai. Claro, eu corri para fora da minha casa, mas não pensei em pegar meu celular durante a fuga. Na verdade, eu ainda não estava com nada mais além do short curto. Eu ia ter que voltar e pegá-lo. Quando eu fui em direção à porta da frente, eu senti aquela sensação estranha na parte de trás do meu pescoço. Os pelos de meus braços, pernas e pescoço se arrepiaram todos e comecei a sentir-me doente novamente. Abri a porta da frente e corri para minha casa. Fui ligando as luzes enquanto eu prosseguia, fui direto para o meu quarto. Quando cheguei ao quarto, imediatamente liguei a luz, corri para minha mesa de cabeceira, peguei meu celular e corri para fora da casa o mais rápido que pude. Liguei para o meu pai às 3h30 da manhã na Carolina do Norte, o que daria 1h30 lá em casa em Utah. Depois de cerca de 6 toques, meu pai atendeu o telefone. Ele imediatamente me perguntou o que estava errado. Eu suponho que ele me perguntou isso devido ao horário em que eu liguei. Como regra geral, eu não ligo para meus pais de madrugada para discutir sobre o clima. Então sua suposição estava correta. Incapaz de conter as lágrimas que eu disse: "Papai, fui atacado." Ele respondeu: "Quem te atacou? Você está bem? Onde você está agora?" Eu respondi: "Papai, fui atacado por um espírito." O telefone ficou em silêncio por cerca de 5 segundos. Ele disse: "O quê?" "Papai, fui atacado por um espírito, um fantasma, algo." Ele me perguntou se eu tinha um lugar seguro para ir. Eu disse a ele que eu tinha, mas eu precisaria chamar meu cabo, que vivia a apenas uma rua, dobrando a esquina, em um bloco adjacente. Ele me disse para ligar para quem eu precisasse e para chamá-lo de volta, caso houvessem problemas para conseguir um local para ficar durante a noite. Liguei para o meu cabo e bom amigo, Jake, que sem hesitação ou perguntas me ofereceu um lugar para ficar o tempo que eu precisasse. Ele dirigiu-se para me buscar e até entrou na minha casa para pegar meus itens do uniforme, saco de barbear. Extra, eu não conseguiria voltar para casa novamente. Eu ainda tinha uma sensação terrível apenas de ficar perto dela. Ele me levou de volta para sua casa e instalou uma grade improvisada em seu sofá. Então ele me perguntou sobre o que havia acontecido. Eu disse exatamente o que havia acontecido. Ele me disse que acreditava em todas as minhas palavras e disse que nunca antes ouviu alguém contar uma história com tanto medo e convicção. Eu sou tão grato por tudo que ele fez por mim naquela noite, acima de tudo por apenas me ouvir.
Depois que eu voltei da CAX, eu contei à minha esposa sobre o incidente que ocorreu quando ela estava ausente. Eu não disse a ela imediatamente, porque não queria assustá-la, já que ela se assusta com facilidade e achei que ela ficaria louca. Enquanto conversávamos, ela me contou que também tinha acontecido coisas estranhas com ela naquela casa. Em algumas ocasiões em que eu estava no trabalho antes do meu incidente e ela havia entrado no banheiro para tomar banho, ela jurou ter visto a sombra de uma pessoa através da cortina do chuveiro. Ela simplesmente imaginou que eu havia voltado para casa para almoçar e havia entrado no banheiro para uma rápida espiada e um beijo antes de voltar para o trabalho, o que era muito comum. Ela disse que falou comigo e perguntou como andava o trabalho, mas ninguém respondeu. Ela pusou a cortina apenas para ver que não havia ninguém lá e a sombra havia sumido. Seria esta mesma sombra que encontrei antes do meu ataque. Música de introdução do Além da Imaginação na época, ela disse que realmente não pensou muito sobre isso e achou que simplesmente tinha imaginado coisas. No entanto, depois que eu contei a minha história, ela realmente ficou bastante assustada. Antes de eu partir para o Iraque, ela voltou para casa para ficar com a família novamente. Ela não gostava de ficar sozinha quando eu não estava lá, ainda mais agora com as nossas experiências bizarras naquela casa. Uma vez que eu voltei da minha implantação, decidimos nos mudar para um novo lugar fora da base em Jacksonville. Agora, com algumas análises pós-ataque, sem evidências tangíveis para apoiar minha afirmação sobre o ataque, encontrei-me questionando minha própria integridade. Isso realmente aconteceu? Foi apenas um sonho? Por semanas e meses, tentei encontrar uma explicação lógica em quase todas as vias para argumentar comigo mesmo que isso não aconteceu e que talvez fosse apenas um sonho ou talvez uma alucinação. No entanto, não posso negar a forma como me senti quando fui atacado. Toda a fibra do meu ser me diz que aquilo realmente aconteceu. Eu não estava sonhando, alucinando, e de fato fui atacado por um espírito maligno. Cerca de 5 anos após o incidente, durante outra implantação, encontrei outro Marine americano que teve uma experiência similar. Esta foi a primeira vez que ouvi os termos paralisia do sono e síndrome da bruxa velha. Ele não acreditava que ele tivesse sido atacado por um espírito maligno e colocou toda a culpa na paralisia do sono. Eu fiz um pouco de pesquisa sobre a paralisia do sono. Existem muitos possíveis gatilhos para a paralisia do sono, a maioria dos quais gira em torno de altos níveis de estresse e padrões de sono anormais. O alto estresse e a falta de sono se encaixam perfeitamente no perfil de treinamento dos Marines dos Estados Unidos para uma implantação de combate. Cerca de 1 ano depois, encontrei outro membro do serviço no Exército dos Estados Unidos que também teve uma experiência semelhante. No entanto, essa acreditava que ela também havia sido atacada por um espírito maligno. Antes de contar esta história, eu só havia contado a um punhado de pessoas do meu convívio. Curiosamente, não acho que meu pai tenha acreditado em minha história. Anos depois eu trouxe o assunto à tona naquele momento, você se lembra quando? E ele pareceu zombar disso. De qualquer forma, não é importante se ele ou qualquer outra pessoa acredite nisso. Eu sei o que aconteceu e como me sente. Eu nunca mais quero sentir e experimentar isso novamente. Então, minha experiência poderia ser apenas outro caso de paralisia do sono. Ciência e especialistas nos dizem sim, poderia. No entanto, acredito que minha experiência não foi apenas um mero caso de paralisia do sono, mas algo mais sinistro. Até hoje, não tive outra experiência como essa, nem nunca mais senti o mesmo terror. O que você acha? O caminho está aberto para os meus leitores comentarem. Gostaria muito de apreciar uma contribuição honesta. Além disso, considere isso um meio para encontrar outros inscritos que tenham experimentado eventos semelhantes.
mudei para um apartamento grande, bonito, claro e arejado, em um prédio de classe média alta bem localizado, próximo à praia. Gostei muito do apartamento, mas nunca gostei de morar naquele local. Nos primeiros 2 meses corria tudo normal até que a partir de uma noite, quando deitava para dormir, comecei a ouvir um barulho na porta da cozinha, como se alguém quisesse abrir a porta. Introduzindo a chave tetra na fechadura, levantei assustada, fui até a cozinha na tentativa de ouvir passos ou voz de alguém, mas quando chegava lá, o barulho cessava e eu voltava para a cama. Quando estava quase dormindo, eis que começava o mesmo barulho na porta e lá ia eu, chegava e não ouvia nada, e assim foi por 15 dias e 15 noites, em que eu só conseguia dormir lá pelas 6 da manhã, quando o barulho parava. Já cansada das noites mal dormidas, decidi que colocaria um fim no que acontecia. Quando ouvi o barulho começar, levantei e fiquei quase 1 hora encostada na pia, no escuro e pensando, assim que eu ouvir o som de uma voz ou um suspiro, ligarei para a polícia para que ela venha e pegue em flagrante esta pessoa que está tentando há dias abrir a porta. O tempo passava e nada do barulho voltar. Silêncio absoluto. Foi então que percebi que não se tratava de uma pessoa que fazia o incômodo barulho e pensei, que ingenuidade a minha. Claro que isto só pode ser coisa de algum espírito que não tem mais o que fazer do que perturbar minhas noites. Então exclamei, pois pode continuar a fazer barulho até cansar, que eu vou é dormir. Fui para a cama, deitei e a partir desta noite não ouvi mais barulho na porta. Porém a coisa não parou por aí. Meu filho, que desde muito pequeno, de vez em quando via coisas estranhas, passou maus bocados neste apartamento. Antes, voltando alguns anos atrás, quando ele estava com 2 aninhos brincando com seus carrinhos e eu no sofá assistindo televisão. Em certo momento ele parou de brincar e começou a olhar para os lados e dava risada. Olhava e dava risada. Estranhei e perguntei do que ele estava rindo. Então disse ele, do menino. Espantada perguntei, menino, filho? Ele respondeu, é mãe. Incrédula perguntei, como ele é? Ele disse, é Petinho, querendo dizer pretinho. Na hora fiquei arrepiada e continuei a perguntar, onde ele está? Ele olhou para um lado, para outro e disse, foi embora. Não perguntei mais nada e fiquei me perguntando, será que ele viu mesmo? Em outro dia brincava ele com seus carrinhos, quando pegou um brinquedo e começou a oferecer, dizendo, pega, pega, brinca, brinca. Surpresa com a cena, perguntei, para quem você está dando o brinquedo? Ele disse, pro menino. Como já sabia do menino, não falei mais nada. Depois deste dia, pedi para que minha mãe o benzesse e ele não viu mais o tal menino. Até que aos 5 anos, meses depois que minha mãe faleceu, neste apartamento, a porta do banheiro ficava em frente à cozinha. E uma noite, quando ele estava saindo do banheiro, viu uma luz branca andando na cozinha. Assustado, veio até mim correndo e tremendo com o que tinha visto. Disse que a luz tinha andado da porta da cozinha até a parede e sumido. Depois de acalmá-lo, expliquei que talvez fosse o espírito da vovó que tivesse vindo nos visitar e que ele não tivesse medo se visse outra vez. Ele não teve outras visões até nos mudarmos para o novo apartamento, quando ele estava com 7 anos. Passado o episódio do barulho da porta, pensei que fosse algo passageiro e que nada mais aconteceria, até que numa noite estávamos na sala, eu assistindo um programa e meu filho no chão, brincando. Com seus carrinhos, ele estava sentado, com as pernas cruzadas, quando de repente foi empurrado para trás, caindo e batendo os cotovelos no chão. Ele, muito assustado, colocou a mão no peito dizendo, mãe, me empurraram aqui. Eu imediatamente levantei do sofá e gritei muito nervosa para as 4 paredes. Com meu filho não sabe brincar, então deixe meu filho em paz. Meu filho já sabia do caso da porta.
Já sabia também que tinha algo estranho no apartamento, então eu instruí para que ele não sentisse medo, pois os espíritos se alimentam do medo, e que ele ficasse tranquilo, pois Deus o protegeria. Muitas vezes ele ouvia alguém o chamando e lá vinha ele me perguntar: "O que, mãe?" Eu dizia: "O que foi?" Ele: "Você me chamou." Eu dizia: "Eu não. Deve ter sido algum espírito." Outras vezes, ele brincando no quarto ou na sala, lá vinha ele muito danado da vida, dizendo que não conseguia brincar com tanta gente falando ao mesmo tempo. Ele ouvia vozes, mas não conseguia entender o que dizia. Uma noite, eu estava assistindo um filme e meu filho, torcedor desde pequenino do Corinthians, tinha desenhado o emblema do time em uma folha de sulfite colocado em cima de uma cesta de revistas, que ficava ao lado da estante, quando de repente eu escuto um barulho, como se alguém tivesse batido na folha de papel. Quando olho, vejo a folha afundando na cesta e subindo. Olhei para o relógio do videocassete, marcava meia-noite, apenas disse: "Ou é corintiano ou não é." Continuei a assistir o filme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Certa manhã, estava eu na cozinha lavando a louça do almoço e meu filho no banheiro terminando seu banho para ir à escola quando ouço ele dizer: "É, mãe." "Mas como foi?" "Mãe, estava funcionando." "Como quebrou?" "É." "Quando aconteceu?" "Mãe, curiosa, fui até a porta da cozinha, onde dava para vê-lo no banheiro ainda se secando e continuando a falar sobre algo que eu não fazia a menor ideia. Então decidi ir até o banheiro e perguntar o que ela estava dizendo. Foi quando ele me explicou que eu tinha lhe dito que o videocassete tinha quebrado e que não tinha mais conserto. Eu nem acreditei no que ele me dizia. Era tão fora da realidade que, perplexa, perguntei: "Eu disse isso a você? Você ouviu a minha voz dizendo isto? Você estava conversando comigo e ouvindo a minha voz?" Então ele respondeu: "É, mãe, era com você que eu estava conversando." Eu tornei a insistir: "Você ouviu mesmo a minha voz?" Ele disse: "Ouvi." Diante do surpreendente fato, só me restou explicar que não era eu, que o videocassete não estava quebrado, que eu não tinha dito nada, que certamente foi algum espírito que imitou minha voz e que ele não fizesse nada que pedissem para ele fazer quando ouvisse minha voz sem estar diante de mim. Cada dia era uma surpresa sobrenatural rondando meu filho e às vezes a mim. Mas não tinha como mudar daquele apartamento naquele momento, então o jeito era convivermos com os ilustres moradores do além. Eu e meu filho tínhamos um acordo: quem dormisse por último desligava a TV e a luz do corredor. Certa manhã acordo com a televisão e a luz ligadas. Esperei meu filho acordar e disse: "Filho, você dormiu e não desligou a TV e nem a luz. Lembra do nosso acordo?" Foi quando ele contou o porquê. "Mas eu não desliguei porque eu senti medo de levantar da cama." "Medo? Por quê, filho?" Tinha 2 pessoas encostadas na porta do quarto. Como eram estas pessoas? Era um homem e um menino. E como eles eram, filho? O homem usava uma calça marrom com suspensórios e uma camiseta branca, com um chapéu marrom e olhava com cara feia para você. O menino usava um short azul com uma camiseta amarela e um boné azul, e também olhava feio para você. Mãe, eles ficaram um tempo na porta. Aí, eles andaram até a janela e ficaram parados ao lado da TV e olhando com cara feia para você. Eu senti muito medo, mãe. Por isso eu não desliguei. Por que você não me acordou? Porque eu fiquei com muito medo. Cobri minha cabeça com o lençol e fiquei segurando seu braço até que eu acabei dormindo. Só Deus sabe a revolta que sente ao saber que meu filho passava por uma situação apavorante como esta e eu sem poder defendê-lo. Esperei meu filho ir à escola para acertar as contas com os tais fantasmas. Me coloquei no meio da sala e falei em alto e bom som: "Deixem meu filho em paz. Em nome de Deus, eu proíbo terminantemente que voltem a perturbá-lo. Pela última vez, nos deixem viver em paz e desistam,
pois aqui não conseguirão o que querem. Depois disto não perturbaram mais meu filho. Entretanto, com o passar dos dias, comecei a desenvolver um medo inexplicável, um medo apavorante em abrir a porta para sair. Eu não conseguia entender o tamanho pavor que sentia em entrar no box para tomar banho. Me tornei uma prisioneira dentro daquele apartamento. Não ia mais ao banco, nem ao supermercado, não visitava minhas amigas, não levava nem ia buscar meu filho na escola. Transferi todas minhas atividades para o pai do meu filho e só tomava banho quando ele chegava em casa. Esta sensação de pavor durou 2 meses, até que um dia comecei a me perguntar o porquê daquele medo, por qual razão eu sentia aquele medo inexplicável. Foi quando percebi que só poderia ser coisa de algum espírito se divertindo e se alimentando do medo que sentia, e decidi por um fim naquela situação. Respirei fundo, me enchi de coragem e fé em Deus, e entrei naquele box, me vesti, fui até a porta, abri e disse: nunca mais me prenderão neste apartamento, porque nunca mais sentirei medo. E deste dia em diante, passei a sair todos os dias e a paz reinou naquele apartamento até o dia que me mudei.